Olá! Hoje vamos para a lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é evidentemente a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe. E tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Esse parágrafo, ele é a primeira vez no livro de exercícios que Jesus nos coloca que esse mundo que nós vemos foi feito por nós mesmos. O que ele quer dizer com isso? Não é o personagem quem faz o mundo. O mundo foi pensado por uma ideia de separação de Deus. Já foram gravados alguns vídeos, se você puder voltar, onde a gente fala sobre a separação e como ela aconteceu. Então, quando ele diz foi feito por ti, ele não diz por ti uma pessoa, mas sim a mente separada que pensou esse mundo. Então, na verdade, nós não fomos criados, nós fomos pensados por uma mente separada. E ele diz que o mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Por quê? O mundo que nós vemos aqui é um mundo de ilusões. E a realidade é só o que tem em Deus, só o que tem na completa existência total, onde Deus se estende a sua criação. Mas Deus é espírito, por isso que esse mundo não pode ser criado por Deus, porque Deus só cria como Ele mesmo, só cria em espírito. Então nós, como filhos de Deus, não é esse corpo, mas sim a nossa mente alinhada com o Espírito Santo. Nós vamos nos relembrar de nós como mente unificada em Deus. Ali sim está a criação. Parágrafo 2. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenha mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os ache confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que servem. Então, hoje os exercícios são de olhos fechados e você vai repetir: Deus não criou um mundo sem significado. Deus não pode criar a dualidade. Deus não criaria dualidade porque Ele é só amor e Ele só cria como Ele pode criar o mal. Então, essa é a primeira ideia onde nós vamos começar a desconstruir que esse mundo é um mundo real. Parágrafo 3. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tens escrito no mundo e de veres em seu lugar o Verbo de Deus. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamada de salvação, podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Então, a ideia de hoje, você pode estar ouvindo ela pela primeira vez e não faz sentido algum devido a tudo que foi aprendido por você. E aqui a gente vai começar a abandonar os pensamentos que nós temos e aí colocar em seu lugar o Verbo de Deus. O que é o Verbo de Deus? O Verbo de Deus é o Espírito Santo, é o sistema de pensamento que relembra a nossa unidade em Deus. E às vezes você vai se sentir com medo, porque você pensar que todo esse mundo, tudo que você pensou que existia, até mesmo você
essa personalidade que você se intitula, tem um nome, tem papéis. Até mesmo você será desconstruído, essa ideia de que tem um você aqui separado. Então, às vezes, isso pode te causar medo, mas ele coloca aqui pra gente que nós iremos além disso, nós iremos rumo à segurança e paz, que é o objetivo desse curso, é manter a paz constante na mente. Parágrafo 4. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a sua realidade. Deus não o criou, portanto, não é real. Diz, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, ele não é real. Deus não criou aquele desastre, especifica o desastre, portanto, ele não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa de que tenhas medo que possa te acontecer ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre bem especificamente. Não uses termos genéricos. Por exemplo, não digas Deus não criou a enfermidade, mas diga Deus não criou o câncer ou ataques cardíacos ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Então aqui nós vamos enfatizar essa parte ruim, né, que nós chamamos aqui na dualidade, mas outras coisas a gente pode colocar também. Por exemplo, você vê um lindo pôr do sol e acha que isso, Deus criou tanta beleza, mas na verdade não. Tudo o que tem na Terra ou no universo, planetas, estrelas, até mesmo o Sol, tudo se deteriora. E Deus não cria nada que se deteriora ou morre. Tudo aqui é perecível. Então, vamos para o próximo. Parágrafo 6. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da sua, a de Deus. Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática, repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática. Ser muito específico ao aplicá-la. Dize: Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, especifica a situação que está te perturbando e, portanto, isso não é real. Então, a lição de hoje, ela pode te causar um certo desconforto, porque tudo que você pensou até hoje, que era muito real para você, esse mundo, você mesma, você mesmo, nada disso foi criado por Deus. Isso pode te trazer confusão, mas você quer ir além desses pensamentos de confusão. Você quer ir além porque você quer alcançar a paz. E para alcançar a paz é necessário desvincular das ilusões. Então faça como ele pediu na introdução. Apenas pratique, apenas repita a ideia. Não precisa acreditar nela, ela pode te parecer estranha. Apenas pratique. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.